Oi, gente! Sou a professora Cleide, mais uma vez aqui com vocês para mais uma aula de língua portuguesa. Quero cumprimentar a todos e a todos os alunos do 8º ano do Paraná, ok? Antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de lembrá-los ou lembrá-las que vocês devem acessar o Classroom e vocês vão fazer o quê? Marcar a presença realizando uma atividade. Ok? Vocês já aguardaram isso e vocês não devem esquecer de fazer isso. Então vamos para a aula de hoje. A temática da nossa aula nós vamos continuar sobre o gênero crônica e além disso, orações subordinadas. Hoje veremos mais uma crônica, claro, né? Porque existem muitas e muitas outras crônicas, né? Mas eu selecionei essa crônica para nós conversarmos hoje. Vamos lá? Objetivos da aula: ler texto do gênero crônica e analisar seu contexto de produção e sua estrutura composicional. Identificar o tema, a finalidade, as informações explícitas e implícitas em texto. Classificar as orações subordinadas no gênero crônica e entender por meio de exercícios os tipos de relação da oração subordinada. Vamos lá? A leitura que faremos nessa aula aqui, estamos diante desse texto que fala sobre ousadia. E aqui nós temos uma imagem, né? Um desenho bem lindo, tem uma moça que ela vai entrar no ônibus. Então, o que vocês imaginam que possa estar acontecendo com essa moça ou que o cronista discorreu nesse texto? O que vocês acham? O que vocês passam pela cabeça de vocês aí? Pode imaginar, imagine o que poderia acontecer quando essa moça entrou no ônibus. Vamos lá para o texto? A moça ia no ônibus muito contente dessa vida. A moça ia, eu já quero falar aqui, é uma situação inicial do texto. Porque esse texto, ele tem situação inicial, ele tem conflito, ele tem complicação, ele tem o desfecho também. E nós vamos trabalhar isso hoje. A moça ia no ônibus muito contente dessa vida. Mas ao saltar a contrariedade se anunciou. A sua passagem já está paga, disse o motorista. Paga por quem? Esse cavalheiro aí. E apontou um mulato bem vestido que acabara de deixar o ônibus e aguardava com um sorriso junto à calçada. Eu coloquei uma observação aqui, turma, que a moça ia, que significa ela. Então, esse texto narrado na terceira pessoa do singular. Quando o texto é narrado na terceira pessoa do singular, nós estamos falando do quê? De narrador, o que mesmo? Observador. E é aquele narrador que ele apenas observa e vai contando os fatos. É algum engano, não conheço este homem. Faça o favor de receber, mas já está paga. Faça o favor de receber, insistiu ela. Ela de novo ali a marcação do pronome, terceira pessoa. Estendendo o dinheiro e falando bem alto para que o homem a ouvisse. Já disse que não conheço. Com relação ao gênero e a sua estruturação, responda. Qual é o gênero textual que estamos lendo? Vamos lá nesse quiz?
Ok? Vamos à correção? Gênero crônica, claro, né? A crônica é um gênero textual muito presente em jornais e revistas. Em geral, os assuntos abordados em textos desse tipo são voltados ao cotidiano das cidades e, além do mais, pode ser publicado em blog. Continuação do texto. Já disse que não conheço, sujeito atrevido, ainda fica ali me esperando. O senhor não está vendo? Por favor, faço questão que o senhor receba a minha passagem. O motorista ergueu, marcação ali de novo, os ombros e acabou recebendo o melhor para ele. Ganhava 2 vezes. A moça saltou do ônibus e passou fuzilada de indignação pelo homem. Nós temos a marcação da narrativa só para confirmar na terceira pessoa do singular. Foi seguindo pela rua sem olhar para ele. Se olhasse, veria que ele a seguia, meio ressabiado a alguns passos. Somente quando dobrou à direita para entrar no edifício onde morava, arriscou uma espiada. Lá vinha ele, correu para o apartamento, que era no térreo, pôs-se a bater aflita. Abre, abre aí! Temos aqui essa marcação e temos aqui uma outra marcação. Isso significa um conectivo que pertence às orações subordinadas. Vamos lá? Na frase abre, abre aí, o uso da exclamação sugere o quê? Pensa lá, pega o caderno e responda. Vamos lá, se você respondeu correto, vamos à correção. A frase abre, abre aí, é claro, sugere o quê? Nesse contexto, pressa e medo.
Continuando o texto, a empregada veio abrir e ela interrompeu pela sala, contando aos pais, atônitos, em termos confusos, a sua aventura. Descarado, como é que tem coragem? Me seguiu até aqui. De súbito, ao voltar, se viu pela porta aberta que o homem ainda estava lá fora no saguão. Protegida pela presença dos pais, ousou enfrentá-lo. Olha ele ali! É ele, venha ver, ainda está ali, o ser vergonha, mas que ousadia. Todos se precipitaram para a porta, a empregada levou as mãos à cabeça. Mas a senhora, como é que pode? É o Marcelo. Marcelo? Que Marcelo? A moça se voltou surpreendida. Questão de número 1. O foco narrativo é, letra A, primeira pessoa também é personagem. Letra B, terceira pessoa observador conta apenas o que observa. Ou letra C, terceira pessoa onisciente sabe também o que as personagens pensam. Vamos lá analisar essa questão e já retornamos.
Ok, galera, vamos à correção. O foco narrativo é terceira pessoa observador, né? Até marquei lá no texto. Conta apenas o que observa. Primeira pessoa também é personagem, mas não faz parte dessa narrativa aqui. A letra C, terceira pessoa onisciente, sabe também que as personagens pensam. Onisciente, né? Sabe, ele vai escrevendo o texto, vai relatando, mas ele sabe também o que os personagens ou as personagens pensam. Continuando, e já vamos finalizar esse texto, e esse texto é de Fernando Sabino, já falamos sobre ele. Marcelo, o meu noivo, a senhora conhece ele, foi quem pintou o apartamento. A moça só faltou morrer de vergonha. É mesmo, é o Marcelo. Como é que não reconheci? Você me desculpe, Marcelo, por favor. No salgão, Marcelo torcia as mãos encabulado. A senhora que me desculpe, foi muita ousadia. Fernando Sabino, ele também é um cronista muito reconhecido na literatura brasileira. E lá no início, quando eu falei, né, nas aulas anteriores, eu destaquei Fernando Sabino como um dos grandes cronistas também na literatura brasileira. Questão de número 2. Marca a alternativa que corresponde à situação inicial. Lembra que nós conversamos sobre isso? Letra A. Uma moça no ônibus vai pagar a passagem. Letra B. A moça só faltou morrer de vergonha porque descobre que o homem não era suspeito e sim o noivo de sua empregada, Ela não o havia reconhecido. Analise lá, já retornamos.
Conferindo a nossa resposta. Então, nós temos a letra A como que corresponde à situação inicial, que se refere a uma moça no ônibus vai pagar a passagem. Aí nós temos a letra B, a moça só faltou morrer de vergonha porque descobre que o homem não era suspeito e sim o noivo de sua empregada. E ela não o havia reconhecido. Esse fragmento aqui é o desfecho. Questão de número 3. Marque a alternativa que se refere ao clímax da narrativa. Vamos ler novamente. Marque a alternativa que se refere ao clímax da narrativa. Letra A. Ao subir para seu apartamento, a moça percebe que o homem que a estava seguindo está no saguão do prédio. Letra B. Surpreende-se ao saber que a passagem já foi paga por um rapaz que a espera. Analise essa questão e voltamos em alguns minutos para conferir.
correção, turma. Questão, então, nós temos ali a letra A. Ao subir para o seu apartamento, a moça percebe que o homem que a estava seguindo está no saguão do prédio. Aí, na letra B, é o nosso conflito do texto. Surpreende-se ao saber que a passagem já foi paga por um rapaz que a espera. Então, nós vimos lá a situação inicial, que foi lá no primeiro momento. Aqui nós vimos então o clímax e o conflito, nós temos aqui, e o desfecho, prof. Nós vimos o desfecho? Vamos lá? Nós vimos o desfecho, sim, aqui na questão de número 2, que foi quando a moça só faltou morrer de vergonha. Bem quase no final do texto, ok? Vamos lá, continuação da nossa aula. Nós temos aqui um quiz, e nós vamos fazer a análise das orações subordinadas. Leia essa oração retirada da crônica. Se olhasse, veria que ele a seguia, meio ressabiado a alguns passos. Temos uma marcação de oração subordinada. Que relação ela exprime quanto ao sentido da oração principal? Na letra A, uma relação de finalidade. Letra B, uma relação condicional. Então, o que vocês farão agora? Vocês vão analisar, reler, identificar a conjunção, tudo bem? E marcar a alternativa correta, que tipo de relação ela exprime com a primeira oração, tudo bem? Vamos lá?
Vamos lá na correção? Se olhasse, veria que ele a seguia. Se aqui exprime, né, uma condição, uma hipótese. Aqui é o meu conectivo, né, a minha conjunção. Aí, nossa letra B, relação condicional, que indica uma hipótese. É bem fácil de definir ou de entender esse tipo de oração, porque é bem ali explícito mesmo. Então, conjunções que pertencem às orações subordinadas condicionais. O se, o caso, quando, com quanto, que, sem que, dado que, desde que, e continua as conjunções, não param por aqui. Vamos para mais uma questão, para mais esse time, esse quiz, e estamos já para a parte final da aula. Analise a frase abaixo e marque a alternativa correta com relação à relação de sentido estabelecida entre a primeira e a segunda oração. O vendaval foi tão forte que arrancou árvores. Letra A. Aqui nós temos uma relação, uma ideia de conformidade. Letra B, relação de finalidade. Letra C, relação consecutiva. Veja lá, já retornamos para conferirmos a resposta. Corrigindo a nossa questão. Então, nós temos uma relação consecutiva que traz a ideia de consequência.
Ai, prof, não parece com concessão? Concessão é o outro, tá? Esse aqui é a consecutiva. Então, o que aqui, o conectivo, ele também faz parte das orações subordinadas consecutiva. E nós temos aqui que, de forma que, de sorte que, tanto que, e pelas estruturas tão, que, tanto e várias outras. Depende muito do contexto. Não apenas eu vou colocar um que lá e vou definir que a minha oração subordinada é consecutiva. Não é bem assim. Por isso que nós vimos os tipos de relações. Mais um quiz. Leia e analise esse trecho do escritor Eça de Queiroz, grande Eça de Queiroz. Pouco a pouco essa certeza ergueu-se, petrificou-se na minha alma e, como uma coluna no descampado, dominou toda a minha vida interior. Que ideia transmite esse trecho? Vocês vão reler novamente e vão marcar a alternativa. Letra A, ideia de comparação. Letra B, ideia de proporção. Já voltamos. Vamos à correção? Ideia de comparação. Veja só ali a minha conjunção, o como marcando que é comparativa. Então, nós temos as conjunções que coloquei aqui, algumas delas, que depois você pode ver tranquilamente. E nós temos várias e muitas outras.
Podemos classificar as conjunções subordinativas em causais, exprime causa. Já vimos isso, né? Concessivas exprime concessão. Condicionais exprime condição ou hipótese. Conformativa exprime conformidade. E mais, comparativa estabelece comparação. Consecutiva, que nós vimos, exprime consequência. Finais exprime a finalidade. Proporcionais estabelece a proporção. E temporais indicam tempo. O que vimos na aula de hoje, turminha? Foi interessante, né? Eu quero finalizar a aula com vocês lembrando que analisamos o gênero crônica, compreendemos sua estrutura textual, o seu enredo e o tipo de linguagem utilizado. Também vimos o que? A principal característica na crônica lida nessa aula é crítica e reflexão. Analisamos por meio de exercício o tipo de relação das orações subordinadas. E eu trouxe aqui para vocês alguns cronistas bem importantes da nossa literatura brasileira. Aqui o grande Machado de Assis, Lima Barreto, João do Rio, Paulo Mendes e Carlos Drummond de Andrade. Com isso, finalizamos a nossa aula de hoje. Eu aguardo vocês nas próximas aulas e que falaremos de outros assuntos importantes. Eu desejo a todos e a todas bons estudos e até a próxima aula. Beijo, beijo bem grande para vocês, meu abraço e até mais!